Boa boa noite de todo o meu coração. Obrigada por terem vindo no domingo, né? Assistir essa aula que hoje, quando eu estava finalizando os slides, que eu sou detalhista, e aí eu fui organizar, eu percebi o quanto eu gosto disso. Eu gosto de explicar o quanto o sistema nervoso influencia as nossas decisões, a nossa vida. E a partir disso, quando a gente compreende, quando a gente entende que é o nosso córtex pré-frontal aqui que quer buscar esse entendimento na vida, muda muito o jogo. E muda a nossa vida com relação à manifestação sobre a realidade que a gente deseja criar. Porque quanto mais consciente, mais a gente toma posse, né, o controle da nossa vida. Então, boa noite, Rosângela, boa noite, Nilson, Andréia, boa noite a todos que vieram, escolheram estar aqui comigo, né? É, é muito especial, porque a cada aula eu também ganho mais segurança naquilo que eu estou aqui mostrando para vocês. Eu entendi no processo que quanto mais eu transbordava, mais eu entendia também os processos que aconteciam comigo, né? Então, obrigada mesmo por estarem aqui, né? Então, vamos lá. Então, quando que a sobrevivência ela rouba a nossa clareza, né? O que que vocês entendem por clareza? E de uma forma bem simples, oi, Luciana, é esse lugar da nossa amígdala lá no cérebro ser sequestrada, né? E isso é o ponto-chave. Então, é quando a gente não pensa, né? Então, eu botei aqui uma perguntinha para vocês refletirem. Quem aqui já tomou uma decisão que parecia fazer muito sentido e alguns dias depois percebeu que não era realmente o que queria, né? Então, assim, o que que faltou aqui? Eu deixei essa perguntinha assim, porque quanto mais vocês vão entendendo o que que falta, o que que acontece, por que que eu estou no modo sobrevivência, porque talvez o problema nunca tenha sido a falta de inteligência, de escolha, de talvez quem estivesse decidindo fosse um sistema nervoso que está tentando sobreviver. E o que faltou aqui, alguém sabe aí me dizer? E é isso que muda tudo. Quando a gente toma uma decisão por impulso, sabe o que que faltou, gente? Presença, né? E a vida, a tecnologia, as coisas que a gente está vivendo hoje, está tirando exatamente a gente dessa presença. Então, quando a gente toma uma decisão por impulso e somos vítimas, eu falo que iscas fáceis, não é vítima necessariamente, para esse mundo virtual que está nos vendendo. Observa todos as, o que que o algoritmo está fazendo no seu celular, né? Então, assim, o cérebro de sobrevivência versus a autorregulação. Eu adoro os meus gifts aí de cérebro, né? Quando o cérebro está em ameaça, aqui, ó, eu botei para vocês um cérebro zumbi, literalmente. Vocês já perceberam como a gente fica no celular? Zumbi, né? Sem presença. Chama a pessoa e ela nem vê que você está ali. Ela nem percebe. Quem aí já tem vivido isso, percebido isso na vida ao redor, né? Então, assim, quando a gente está nesse modo ameaça, a gente está no modo urgência, no medo, na impulsividade, essa necessidade de controlar, necessidade de agradar. As decisões são rápidas, impulsivas. Mas quando a gente está regulado, a gente acessa a nossa criatividade. E é por isso que a regulação é o novo ouro do momento, né? A gente vai ter um bem-estar, esse planejamento, empatia, visão de futuro, clareza. Por isso que o título dessa aula é Quando a sobrevivência rouba a nossa clareza. Esse é o ponto, né? Então, quando a gente está desregulado, a gente não escolhe pela consciência, a gente escolhe pela sobrevivência. E quando a gente escolhe por esse modo sobrevivência,
É uma vida que está num piloto automático e eu te pergunto, quem está pilotando, né? Você sabe o que precisa fazer, mas continua repetindo os mesmos padrões. Vem a procrastinação, a ansiedade, ou é aquela pessoa que está no excesso de trabalho, sempre cheio de coisa, né? Medo, escassez, dificuldade de prosperar. A resposta para tudo isso, ela pode estar no sistema nervoso. Eu comecei a aprofundar desde que eu estudei neurociência, já tinha me aprofundado em algumas outras áreas, mas enquanto está totalmente relacionado o nosso sistema nervoso com a nossa capacidade de manifestar, né? Então, eu falo isso com cada vez mais convicção, vivendo na prática, né? Então, quando você acredita que está em perigo, e é inconsciente muitas vezes, né? Ele não trabalha para construir a sua vida, o cérebro. Ele vai trabalhar para te manter vivo. Esse sistema nervoso, ele quer te manter viva, vivo, né? Então, parece, né, que é simples, mas ao mesmo tempo, já pensou como que é o funcionamento aí interno, como que é, né? Então, assim, o grande boom, qual é o segredo, né? E essa deve ser a pergunta que todo mundo faz, né? O que que eu preciso para mudar isso, né? E eu já vou explicar um pouquinho do luta, fuga, congelamento, mas assim, é cultivar um estado coerente com segurança, confiança e abundância dentro da gente. É quando um corpo permanece em sobrevivência, porque quando o corpo está em sobrevivência, ele continua enviando esse sinal de que é como se a anteninha, o radar fosse medo, urgência, escassez, né? Então, assim, se eu não cultivar esse estado coerente com segurança, eu vou continuar nesse modo de sobrevivência enviando que sinal que eu estou enviando para o campo? De sinal de medo, escassez e urgência. E dessa forma, mesmo que eu esteja repetindo as afirmações positivas, eu fui entendendo que eu precisava repetir e sentir. Então, eu chamo de afirmação sentida. Muda o jogo total, gente. Porque é uma experiência corporal, né? Então, a ameaça está sendo uma experiência corporal. Então, quando eu quero fazer uma afirmação positiva, o corpo não acredita, o cérebro não acredita. Por quê? Porque ele não está sentindo, aí rolou a incoerência. Eu falo, penso uma coisa, mas eu estou sentindo outra. É como se não está encaixando, né? Então, nessa visão, existe uma incoerência entre o seu pensamento e o estado interno, né? E que dificulta a manifestação que você deseja. Então, quando manifesta aquilo que você consegue sustentar, essa manifestação parte de um corpo regulado, de um corpo que o sistema nervoso, estou vivendo isso. Isso é uma grande realidade, entende? Então, assim, a gente precisa ser realista nesse sentido, né? Porque assim, já fiz de tudo, tentei de tudo, não consigo mudar isso, né? Não basta a gente pensar diferente, é preciso ensinar esse corpo que agora existe segurança. Toda experiência de presença diz ao cérebro que agora é seguro, né? Só deixa eu ver se eu não pulei um slide aqui, que eu tive a impressão que eu pulei vários, sabia? Ele foi lá para trás. Eita, já vai. Ah, então aqui é a decisão, e a gente vai voltar aqui para o cérebro de sobrevivência, né? Então, assim, ameaça e regulado. Então, por isso que, nada é por um acaso, né? Eu falo. Acaba que o sistema nervoso, o que que ele precisa entender? A gente acaba repetindo o padrão de procrastinação, de ansiedade, de excesso de trabalho, o próprio medo, né? Porque é uma resposta de fisiológica de sobrevivência. Se em algum momento você passou alguma necessidade, algum medo, algum trauma, isso está no seu corpo. E isso gera uma informação para o sistema nervoso que ele fica buscando essa sensação, né? Então, o corpo ele acredita que ainda existe o perigo. Ele não vai trabalhar para mudar isso. Ele vai trabalhar para te manter vivo, viva, né? Então, assim, o sistema nervoso ele pergunta o tempo inteiro: estou seguro ou estou em perigo?
né? Então, assim, antes da mente decidir, o corpo já decidiu. Porque crescer, criatividade, conexão, prosperar e planejar está de um lado. E quando eu estou no modo sobrevivência, olha o que está acontecendo. Eu estou trabalhando, meu cérebro está trabalhando para evitar riscos, para agradar alguém, para atacar, para congelar, para fugir, para lutar, né? Então, assim, e aí, se identificam alguém? Né? Então, isso tem muita relação com o trauma. Eu não vou aprofundar em trauma, mas é interessante entender que o trauma é aquilo que ficou preso no nosso corpo e que faz com que a gente continue agindo da mesma forma, né? Então, o trauma, ele muda a nossa percepção de realidade. É uma lente, um óculos que você enxerga o mundo, que tudo é perigoso, né? Mas eu já entendi, já ressignifiquei. O que eu mais atendo é gente que diz assim, nossa, eu já trabalhei isso, mas o corpo ainda não entendeu. Então ele fica preso repetindo o padrão. E como é que vai aparecer na vida, no dia a dia? É o medo de cobrar um cliente, é o medo de dizer não, de investir, de descansar, receber dinheiro, confiar. Tudo parece perigoso, porque sua percepção de mundo tá distorcida, né? Eu chamo, o interessante é atualizar, é uma luta entre o corpo e a mente. E a mente, às vezes, ela tá tão cheia de coisas que eu falo assim, ó, volta para o corpo, né? E esse voltar para o corpo é perceber como isso que está no meu corpo, na minha cabeça aqui que está cheia, como isso está em sensação no meu corpo. A linguagem do corpo é sensação. E a parte mais interessante é você começar a decifrar isso. E é muito legal de perceber, porque no início a gente fica tentando dizer que é estranho, é um aperto, é uma angústia. Você vai nomeando, mas ainda assim você não sabe exatamente. Por exemplo, se eu falar para vocês, não sei se todo mundo aqui é com relação a cliente, mas percebe, quando eu falo como é descansar, como é cobrar um cliente, como é confiar em alguém, né? Então, assim, é se perceber realmente o que que acontece dentro de você com relação à vida. Esses comportamentos, eles são só reflexos de algo que aconteceu, né? Então, o tempo inteiro, de alguma forma, se eu estou presente, eu consigo identificar o que está acontecendo no meu sistema nervoso. Nossa, isso aqui me engatilhou, isso aqui me ativou. Como? Por que que isso me ativou? Muitas vezes você não vai entender, mas você está sentindo, veio um desconforto, veio a ativação que a gente chama. E se você não tem repertório interno para lidar com aquilo, é como se você não tem o remédio para aquilo ali exato, fica ali. E aí, hoje fica um pouquinho, amanhã fica mais um pouquinho. E assim, sabe, o copo cheio? São aquelas pessoas que têm burnout, colapso, né? Desliga, depressão, crise de pânico. E aí, como tudo isso está aí? Então, assim, resumindo, né? Porque dentro acontece muito mais coisas. Então, como que a sobrevivência está roubando essa clareza? A clareza de tomar decisões, a clareza de estruturar algo. Como que ela está roubando a sua vida? Né? Então, e às vezes é esse vício em soluções rápidas. E a gente vai buscar alívio rápido, a dopamina barata, que a gente chama, celular, comida, compra, rede social, trabalho, agradar as pessoas, mais curso, mais informações. Tudo isso diminui a tensão por alguns minutos, mas nunca resolve a origem do problema, né? Então, assim, os exemplos aqui, ó, que nem a pessoa acredita, estou sendo racional, mas na verdade ela está tentando aliviar uma sensação corporal. Então, ela compra, come, discute, termina relacionamentos, aceita clientes, desiste. Tudo para diminuir a sensação interna, não porque era a melhor decisão. Tudo isso é reflexo de um modo de sobrevivência. É uma tentativa de desligar esse alarme interno que estou em sobrevivência, né? O cérebro ele vai passar a procurar perigo, prova de perigo em tudo.
né? A sobrevivência faz você buscar essas respostas rápidas. E a segurança, o que que é o oposto à sobrevivência? Segurança. É construir sensação interna. E uma coisa é você falar segurança e você sentir segurança. Então, você pode até pensar assim, ah, estou seguro. Mas enquanto o teu sistema nervoso não entende, sente. Por isso que nas minhas meditações, vocês escutam muito eu falando, busca os seus apoios, sente no corpo, onde estão seus pés, o seu quadril. Isso faz o corpo trazer presença para aqui e agora, porque aqui e agora não está mais acontecendo. Quando você pega essa chavezinha do agora, aqui e agora, não tem nada acontecendo. Eu estou assistindo uma aula. E aí, está fazendo sentido aí para vocês? Né? Então, enquanto o corpo acredita que viver é perigoso, qualquer mudança, então, assim, mudar é perigoso, é ameaça. Então, o que que é o segredo? É ir dizendo que eu posso ir aos poucos, que é seguro existir e ir mudando aos poucos. Então, a gente, para isso, vai deixando esse modo de sobrevivência, não é fingir que ele não está ali, mas é ir acolhendo. O que que ele está querendo me dizer nesse momento? Ah, isso aqui me trouxe uma sensação de pânico. Então, o que que eu faço com esse pânico? Se engatilhou. Ah, vamos dar movimento, que às vezes você precisa trazer a possibilidade que eu posso sair daqui. Então, quando você movimenta os pés ou abre um pouco os braços, o corpo ganha espaço. Você precisa ganhar de volta esse espaço, porque é sobre finalmente começar a viver. Sair da sobrevivência é começar a viver. Dentro dos meus grupos, eu falo muito assim, banho de vida. O que que você pode fazer hoje para você trazer essa sensação de vida? Porque é esse, você vai deixando rastros. O que que eu gosto? Eu fui resgatando dentro de mim, o que que eu gosto? Ah, eu gosto de ver pôr do sol, eu gosto de vento, eu gosto de tomar sorvete, eu gosto de tomar café. Então, assim, você vai trazendo coisas que são importantes. Eu gosto de pisar o pé na praia, na areia, eu gosto de jogar vôlei, eu gosto de bike. Então, assim, começa a resgatar os seus recursos. Encha sua mochilinha de recursos. Recurso vai te ajudar na hora do perrengue, né? Então, porque enquanto o cérebro está procurando as provas, esse sistema reticular, sabe? Ele está filtrando os milhões de informações que ele considera importante. Porque o sistema nervoso que vive em alerta, esse SAR, ele começa a procurar evidências de que há perigo, de perigo está existindo. Então, ele vai procurar essas evidências nos e-mails, nas contas, nas mensagens de WhatsApp, nas rejeições que você sofre, na falta de dinheiro, na forma como você lida com os riscos, com os fracassos. Hum? Né? Então, assim, é sobre isso, assim, quando você começa a captar essa mensagem de que o cérebro ele foi treinado para procurar, ele vai buscar provas, né? Então, assim, é o tempo inteiro buscando provas de que tem algo errado. E esse aqui é talvez o post mais importante da aula. É uma aula curta, a gente vai entender, mas a gente vai sentir também 10 minutinhos. Então, assim, aqui eu estou trazendo para vocês pontos importantes que são de regulação emocional. Porque para eu sair desse modo de sobrevivência e eu poder entrar nesse modo de criação, que é quando um sistema nervoso vai para um sistema de relaxamento, que é um parasimpático, né? Se a gente for falar nomes técnicos aqui, eu entro na criação, é para criar, para aprender, para amar, para prosperar, né? Para algumas pessoas eu já falei assim, sabe o que que cura trauma? Autocompaixão. Como você fala com você mesmo? Como que você se trata nos seus pensamentos? Porque lembra que o pensamento gera uma emoção, que gera uma sensação, que gera um estado interno, né? Então, assim, e um ponto da fisiologia, esse aqui ó, é bem importante, quando falta sono, descanso, respiração, movimento, alimentação, conexão.
conexão com as pessoas, conexão com você mesmo. Quando alguma dessas coisas está faltando, com toda certeza tem um pezinho no modo sobrevivência, né? Então, porque isso tudo vai diminuir sua clareza e vai diminuir também a sua capacidade de planejar e decidir. Consequentemente, você vai estar no modo sobrevivência. E tudo isso aqui, que são as pecinhas do quebra-cabeça aqui, ó, presença, autocompaixão, regulação, segurança. Quando um corpo encontra segurança, a mente encontra clareza. Ah, por que que você treina cedo todo dia? Para me regular, para eu entregar o melhor para os outros e para mim mesmo, acima de tudo. Quando você descobre qual é a pecinha que, se você mexer, movimenta todas as outras, muda o jogo. Porque é dali eu descubro a minha força, eu saio daquele estado de luta que eu tendo aí. Então, assim, se observe de verdade, assim, com todo o coração, o que que acontece dentro de vocês e o que que você pode fazer com isso que acontece, né? Porque, assim, quando você encontra segurança, o estado interno muda. E essa sensação de segurança em você, o que que é? Para mim, quando eu sinto paz, quando eu sinto alívio, então começa quando você se sente segura, seguro. Como que tá a sensação do estado interno? Eu sinto organização, eu sinto clareza. Meus pensamentos se organizam, parece que eu arrumei um arquivo assim. E a minha bateria tá alta, minha energia tá alta. E aí, fez sentido? Eu criei aqui um mapa, né? Só para daí quem quiser depois me pede no privado ali, tá tranquilo, né? Reiniciar o sistema nervoso, lembrar o corpo que ele não precisa mais viver como se o perigo ainda estivesse acontecendo, né? Saiu errado aqui escrito. Toda vez que você cria uma experiência de segurança, esse é o ponto-chave. Você ensina o seu sistema nervoso uma nova forma de existir. Experiências seguras que você tem registrada aí, seja ela com qualquer coisa que for, com dinheiro, com passeio, com relacionamento, você se lembra disso e o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginado, lembra? Então, assim, por isso que a meditação é tão importante, porque ela vai provocando internamente estados internos que, por mais que talvez você não conheça, você começa a acessar. Então, essas experiências, pô, encontrei uma pessoa e, nossa, foi seguro, tem uma conexão ali. O que que é isso que eu estou sentindo? É novo. Nossa, é uma relação saudável, isso aqui é. Então, você vai trazendo evidências e comprovações para o teu sistema nervoso de que aquilo é isso que eu quero viver, quero mais disso, né? Então, quando o corpo aprende esse novo estado, a vida começa a se tornar possível. E aqui nesse mapinha que eu fiz, eu coloquei aqui para vocês como um mapa mesmo, né? Iniciando esse sistema nervoso, né? Aqui são os estados, né? Luta, fuga, congelamento. É... Deixa eu só ver, eu botei aqui um slide de... Eu falei de luta, congelamento. Deixa eu ver. Ah, os três estados do sistema nervoso. Antes de mostrar o mapinha lá, deixa eu falar desse. Acho que na hora que eu apertei aqui o. A gente pode estar em três estados no sistema nervoso. Congelamento é quando a gente está na procrastinação, no desânimo, naquela falta de energia. Ah, Maia, posso estar tudo ao mesmo tempo? Pode. Na realidade, a gente não está numa coisa ou outra, né? A gente passa pelos estados. O que acontece, o que que é errado? É estar fixado num só, né? Estar só naquele lugar ali, tá sempre a pessoa está na luta, briga com tudo, controla tudo, excesso de trabalho, raiva, perfeccionismo, né? E aí, se identificam? Quando você está na fuga, você vive desistindo, você tem pressa, ansiedade, sempre fazendo, nunca está presente, né? Então, assim, esses são, resumindo, assim.
do que acontece dentro da gente no nosso estado de sistema nervoso, né? E quando a gente está em colapso, é como se desligou tudo. É que sabe quando o disjuntor da casa cai, que a energia deu um colapso, não deu conta, então desliga, né? Então, assim, se lembrem disso, né? E comecem a perceber na vida de vocês qual é a resposta mais automática aí que vocês vivem, porque isso vai falar muito sobre como que vocês, vou passar aqui rapidinho que eu já tinha falado deles. Então, assim, como que vocês estão na vida? Então, aqui eu botei, ó, primeiro passo, gente, é a gente se perceber. Aqui, ó, número um. E se perceber é estar consciente. E para eu estar consciente, faz sentido para vocês que é sobre estar presente? Por isso que virou moda hoje, não sei se vocês percebem, pintar quadrinho, fazer crochê, atividades manuais, tudo isso traz presença. Escrever no diário traz presença. Então, assim, quais são as atividades que eu posso incluir no meu dia que me trazem presença? Para eu ir ensinando o meu sistema nervoso que eu posso ter outras opções além de estar só no modo de estar sobrevivendo, né? Então, o que que traz segurança? E segurança, você sabe que envolve calma, presença, confiança e abertura. Então, a gente dá essa sensação para o nosso cérebro. O outro ponto, dois, sentir, regulação. Eu começo a sentir a vida na minha respiração, na atenção no meu corpo, práticas de presença como yoga, pilates, enfim, práticas que você consegue ir trazendo presença para o seu corpo. Tai chi. Eu gosto muito de exercícios com um pouco mais de intensidade. Eu sinto o meu corpo a partir da intensidade. Eu vivi muito tempo num congelamento. Então, hoje eu faço as aulas de bike para sentir o corpo, nossa, eu tenho essa potência, eu tenho essa força, eu posso ser mais veloz. Então, assim, percebe que é muito mais longe, né? Então, assim, aonde você passou muito tempo, a gente precisa trabalhar o oposto, né? Então, segurança, né? O que que o cérebro precisa aqui? Deixa eu ver o chat. Ó, durante o sono, o bruxismo. Tem uma tática, uma técnica, na realidade, dentro de uma pós que eu fiz de respiração, que a gente, antes de dormir, você faz alguns movimentos respiratórios, com a língua no céu da boca, inclusive, para você ir trazendo sensação de segurança. Isso dentro da respiração. E antes de dormir, você pode até fazer movimentos de tocar o seu rosto. O bruxismo, ele está muito relacionado ao estado de luta, né? Porque você falou ali na resposta, né? Durante o dia, eu até consigo controlar. Quando a gente está controlando, a gente está trazendo isso de uma forma ainda de sobrevivência, porque esse controle excessivo ou controle, ele ainda é o medo de se perder. Não confia no corpo, né? Então, assim, trazer consciência antes de dormir, de olhar ao redor onde você está, de perceber o ambiente, isso traz segurança para o corpo, né? Tocar o seu rosto, que nem eu falei ali nas bochechas, respirar com a língua no céu da boca, enfim, daí tem infinitas, técnicas que podem ajudar, mas lembra que o fato de estar controlando não significa que o sistema nervoso está relaxado. Então, assim, é sobre a gente poder mostrar para o sistema, autorregulação é ir e vir, estar nessa capacidade de ir e vir. Então, assim, ter novas experiências seguras, novas conexões neurais são criadas a partir de novos hábitos, novas emoções, né, novas escolhas, essa nova identidade. E aí a gente começa a manifestar uma vida desse lugar, né? Então, assim, depois quem quiser me pede, eu mando, mas vai ficar gravado, então também pode olhar aqui. Mas é um resumo do que eu falei aqui, mais ou menos, mas daquilo que quando você começa a realmente a trabalhar, muda o jogo.
Aqui eu falei para vocês já, né? Então, assim, é trazer esse estado coerente, né, no sistema nervoso e a gente vai praticar, né? Combinado? Pode ser? 10 minutinhos, nem chega a 10, é só para a gente trazer essa possibilidade de desligar esse alarme interno. Pode ser? Topo? Querem tirar alguma dúvida? Querem perguntar algo? Senão a gente vai partir. Vamos. É isso aí. Vou só botar uma musiquinha. Respira profundo. Vai sentindo o seu corpo nessa experiência. E eu te convido com gentileza para você ir fechando os seus olhos, percebendo aqui agora, percebendo a sua presença. E se tem algum desconforto que você gostaria de trabalhar, traz ele agora, percebe no seu corpo a sensação que está no seu corpo. Seja um bruxismo, seja uma tensão, o que que faz o teu corpo te mostrar que você está na sobrevivência? Às vezes você está na reatividade, na ansiedade, uma cabeça que não para, um medo constante. O que que faz o seu alarme interno estar ligado? Uma hipervigilância. Então vai observando sua mandíbula, seu pescoço, seu quadril. E sente também os seus apoios. Aonde no seu corpo você sente que tem apoio agora? Observa no seu corpo a sensação de apoio. Como que o teu corpo fala que tem segurança, para que você possa sentir o desconforto? Então vai sentindo enquanto você respira. Sente também os seus pés. Sente as suas mãos. Percebe aonde no corpo você sente que é possível sentir esse contato com o aqui e agora. Como que o seu corpo te mostra a sua presença no aqui e agora. E a cada respiração, inspirando 4 tempos e soltando em 6, eu te convido a ir percebendo como se tivesse um grande painel no seu peito. E nesse painel tem um botão chamado Alarme de Sobrevivência. E nesse botão, nesse alarme, tem tudo registrado, todos os medos, todos os padrões, todas as dúvidas. Tá tudo aí. Deixa o teu corpo te mostrar.
E eu sinto muito que o seu corpo ainda esteja acreditando que tem que deixar esse alarme ligado, uma luz piscando, um estado de cansaço. Respira profundo. Você não precisa mais viver em guerra. E vá observando essa luz piscando e a sua mão se aproximando desse botão. E se você quiser ir trazendo a mão no seu peito, aonde você pode agora acolher todas as angústias, todas as ansiedades, todos os nãos que você não pôde dizer, tudo aquilo que não foi seguro em algum momento. Respira profundamente e com gentileza vai fazendo um carinho ali no seu peito, como se você pudesse ir desligando esse alarme e trazendo a informação de que agora é seguro. Observe essa luz indo diminuindo, o som desaparecendo, o silêncio chegando. E a cada respiração, um espaço seguro dentro de você começa a se formar. E o seu corpo começa a compreender: o perigo passou. E fala para você: eu tô vivo, eu tô viva. E vai imaginando uma luz dourada envolvendo todo o seu corpo, percorrendo desde a sua cabeça, seu cérebro, seus ombros, sua coluna, o seu rosto, o seu coração. Respira profundo. Aqui cada célula recebe uma nova mensagem. E vá repetindo e respirando enquanto repete: eu estou segura. É seguro respirar. É seguro desacelerar. É seguro sentir. É seguro confiar. É seguro receber. É seguro prosperar. E permita que cada uma dessas afirmações sejam sentidas na profundeza do seu ser. Sente. Sinta como essas palavras ressoam dentro de você. Percebe o que se solta quando o corpo encontra segurança, para que a mente encontre a clareza. Respira. Sente. E quando você sentir que está pronto, pronta, você pode ir abrindo os seus olhos, olhando ao seu redor, espreguiçando o seu corpo e se abraçando um pouco.
Sente essa conexão com você. E assim como na academia a gente tem que ter constância, o processo da gente treinar o nosso sistema nervoso, ele também é sobre isso. A gente vai ficando mais forte quando a gente vai treinando, se colocando em movimento. É seguro ser eu. Essa é a grande descoberta. É seguro ser eu. Ali no final, alguém me fez uma pergunta com relação, deixa eu ver, eu posso fazer durante o dia para relaxar mais, com certeza, né? Com relação à mandíbula, com relação ao bruxismo. Gente, a prática de presença traz esses momentos para o seu dia de conexão. Estou mais relaxada. E percebe que foi 10 minutinhos, gente. Então, assim, às vezes, só de trazer a mão no peito, né, são âncoras que a gente pode trazer, né? Então, observe que para você funciona e vai enchendo a mochilinha de recursos. Quanto mais a gente pratica, dentro da experiência somática, a gente fala muito assim, ó, que você vai treinando, né? O soldado ele não vai para a guerra sem treino, né? Então, assim, a gente treina. Então, assim, é 5 minutos, é 10, é praticar a meditação que ressoa com você. Quando eu desconstruí que tinha que ser de tal jeito ou de daquele, eu desconstruí porque a frase veio aqui, a galera falou, é seguro ser eu. Porque em algum momento o trauma trouxe exatamente, não foi seguro ser eu tive que sobreviver, foram adaptações, então é desconstruir quem sou eu, o que que eu gosto. Combinado? Minha cachorra. Obrigado, gente. Boa noite. É isso. Fiquem bem. Gratidão. Obrigada mesmo. Tchau, tchau.